Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de estar compartilhando a palavra de Deus com vocês em 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Louvado seja Deus pela sua palavra, irmãos. Aqui nós podemos acompanhar a preocupação de Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, a preocupação dele sobre certas pessoas que estavam se infiltrando nas igrejas e trazendo um evangelho, uma doutrina diferente da que Paulo estava ensinando. E aqui nós vemos a preocupação de Paulo, quando também no versículo 13 ele diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Aqui Paulo chega até a ir mais longe. Ele chama essas pessoas, de obreiros fraudulentos. E a coisa estava muito séria, a ponto de Paulo escrever essa carta preocupadíssimo, advertindo a igreja a tomar cuidado, a vigiar, a se precaver. E nós vemos a grande preocupação de Paulo quanto a isso. Não é somente nessa carta que nós vemos a preocupação dele, mas lá em Atos 20, capítulo 30, ele também está aqui preocupado com a igreja de Éfeso. E ele chega a dizer em Atos 20, capítulo 30, que depois da partida dele entrariam no meio da igreja lobos cruéis que não perdoariam os rebanhos. Irmãos, a coisa é séria. Nós estamos vivendo dias difíceis também. Nós podemos, assim como Paulo, hoje estar se preocupando com isso muito. A igreja precisa estar tomando muito cuidado com o que ouve, com certas doutrinas que estão pregando, com ministros que se dizem servos de Deus e distorcendo a palavra de Deus. Aqui Paulo, nós lemos que Paulo estava advertindo a igreja a tomar cuidado, porque como Satanás enganou Eva, ele também poderia enganar o povo de Deus. Irmãos, nós conhecemos, a astúcia que Satanás tem. Nós conhecemos a história, de como Satanás, chegou em Eva e distorceu e confundiu a Eva, a ponto de fazê-la pecar. Então, irmão, Satanás veio para isso, confundir, distorcer a palavra de Deus. E hoje em dia é o que nós mais temos visto, irmãos, nas igrejas: um evangelho distorcido, um evangelho corrompido, um evangelho estragado, um evangelho onde o mundo está entrando dentro das igrejas, onde certas doutrinas totalmente contrárias à palavra de Deus sendo pregada e levando muitas pessoas ao inferno. E o que mais Satanás hoje em dia quer é isso: distorcer a palavra de Deus, enganar com a sua astúcia. Irmãos, Paulo aqui está preocupado, e nós também, como servos de Deus, nós que procuramos servir a Deus sinceramente no nosso coração, devemos tomar cuidado, pedir a Deus discernimento, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus graça, para que nós não sejamos também confundidos
e enganados, irmãos, porque o próprio Jesus também alertou quando esteve aqui na terra, em Mateus 7,15, ele alertou a igreja do Senhor também, falando assim, no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 15, Jesus fala: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Irmãos, é muito sério. Aqui está dizendo que eles vêm vestidos como ovelhas, mas são lobos devoradores. E Paulo também falou isso em Atos 20, que eles viriam que eles não iam poupar o rebanho, eles viriam como lobos mesmo, devorariam as ovelhas, enganariam. Irmãos, a Bíblia fala também sobre isso, para tomar cuidado, que se fosse possível enganaria até os escolhidos de Deus. Hoje em dia nós temos que vigiar, nós temos que saber o que está sendo pregado e tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus também diz em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras. Porque, irmãos, se nós examinarmos a palavra de Deus, se nós meditarmos na palavra de Deus dia e noite, se nós olharmos, examinarmos, observarmos a palavra de Deus, o que está escrito aqui, nós não seremos enganados. Porque aqui tem tudo para a nossa vida, aqui tem toda a instrução que nós precisamos, aqui tem a nossa bússola. É a palavra de Deus que nos orienta, que nos diverte, que nos ensina, que nos mostra o caminho a ser seguido. Então a palavra de Deus diz que nós erramos porque nós não lemos, porque nós não observamos, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. E nós estamos vendo que muitos estão sendo enganados porque não examinam, não estuda a palavra de Deus, não lê, não põe em prática. Fica só ouvindo palavras de homens que se dizem servos de Deus, mas estão ali infiltrados por Satanás para destruir a igreja. É agente do diabo, como diz lá em 1 Timóteo 4:1. Eles ensinam doutrinas de demônios. Eles estão ali, irmãos, para desviar o povo, para tirar o povo do foco. Então, precisamos tomar cuidado, irmãos. Muito cuidado. O diabo conhece a palavra de Deus e ele vem enganando com a palavra, distorcendo. Ele vem ensinando doutrinas falsas, mostrando na palavra, distorcendo a palavra. Então, como ele fez com a Eva, ele distorceu o que Deus tinha mandado Eva fazer, Adão e Eva fazer. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Vamos vigiar e vamos pedir a Deus discernimento para que nós não possamos cair na astuta cilada do inimigo, que tem levantado homens e mulheres nessa geração agora, totalmente fora da palavra, para enganar e para tirar do caminho. Vigiemos, irmãos, estejamos alertas e possamos pedir a misericórdia de Deus para continuarmos firmes, prosseguindo e sem se deixar enganar, em nome de Jesus. Oremos, irmãos. Santo Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, para te adorar através deste culto, para te bendizer, Senhor, para aprender um pouco mais da tua palavra, Pai. E a tua palavra, Senhor, ela tem tudo, Senhor, que nós precisamos. Senhor, nos ajuda, abra os nossos olhos espirituais. Senhor, dá-nos discernimento, ó Pai. Senhor, tenha misericórdia de nós, para que nós não possamos, Senhor, ser enganados, Senhor. Dá-nos visão do céu, ó Pai. Dá-nos, Senhor Jesus, ó Pai, orientação da tua palavra a cada dia. Como diz a tua palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que nós possamos, Senhor, seguir verdadeiramente a tua palavra, aquilo que está escrito aqui, Senhor, sem tirar e sem acrescentar uma vírgula, um ponto, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, que nós não possamos ser levados, ó Pai, por doutrinas de demônios, Senhor. Ó Pai, que nós possamos estar atentos, vigiando, Senhor, e firmes em Ti,
para estar, Senhor amado, ó Deus, agradando ao teu coração e para estar, Senhor, ó Deus, caminhando para o céu. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e peço, abençoe o teu povo nesta noite e fica conosco todos os dias, Pai, como tu prometeste, em nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe, amada igreja do Senhor. Vigiemos, examinemos a palavra, meditemos nela dia e noite, para que não possamos ser enganados, porque o fim está próximo e nós temos visto muitos estão se levantando, pessoas sendo levadas ao erro, ao engano, distorcendo a palavra, porque não conhecem, porque não examinam, pessoas errando o caminho, porque não conhecem a palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude com a sua graça e dando-nos discernimento a cada dia, em nome de Jesus. E assim te convido a prosseguir, louvando a Deus através deste culto, cultuando a Deus conosco, mais uma noite de louvor e adoração ao santo nome do Senhor. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor. Este é o tempo que Deus vai derramar do Espírito Santo. Este é o tempo que Deus vai derramar. 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 E por isso temos que nos unir em uma só voz, em um só coração, para ver derramar do Espírito Santo, para ver derramar do Espírito Santo. Este é o tempo que Deus vai derramar. 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 E por isso temos que ter comunhão no beber do cálice, no partir do pão, para ver o derramar do Espírito Santo, para ver o derramar do Espírito Santo. Sopra, 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 sopra o Espírito Santo. Sopra, sopra, sopra o Espírito Santo. E por isso temos que ter comunhão no beber do cálice, no partir do pão, para ver o derramar do Espírito Santo, para ver o derramar do Espírito Santo. Sopra, 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 sopra o Espírito Santo. Sopra, sopra, sopra o Espírito Santo.
e só Ele é digno de louvor. Aleluia. Ensina-me a entregar meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que teu amor, Senhor, nunca falhará. Insistirá em me fazer feliz. E se eu cair, não resistir, e até desanimado me prostrar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a ensina-me a entregar os meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que teu amor, Senhor, nunca faltará. Insistirá em me fazer feliz. E se eu cair, não resistir, e até desanimado me prostrar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte,
tua voz de amor, que o Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, Senhor. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os teus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Dobrar os teus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido e não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder, pois Ele entende quando
chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde estás. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. 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 Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez, essa noite, nós vamos, depois de ter ouvido o início do culto, os louvores, oração, agora vamos ouvir a palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa falar conosco e possamos pôr em prática em nossas vidas. Nesses dias difíceis que estamos vivendo, é só lendo a palavra de Deus, orando, estando em comunhão, em vigilância, para podermos vencer, irmãos. Só assim chegaremos aonde o Senhor prometeu que nós iríamos chegar, e estar face a face com Ele. Vamos orar. Santo e bondoso Deus, é na Tua presença que nós nos encontramos, Senhor, esta noite, para Te louvar, Te bendizer, Te adorar em espírito e em verdade. Esteja conosco nesta hora, Senhor, que não seja nós que estivemos falando, mas seja pelo Teu Espírito Santo. Usa-nos nas Tuas mãos, Senhor, como instrumento vivo na Tua presença. Que a Tua palavra possa penetrar em nossos corações, que possamos ter mudanças de vida, Senhor, a cada dia melhorar, para Te agradar e fazer a Tua vontade. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre a santificação. A palavra de Deus diz que nós somos santos. Santos quer dizer separados. Aquele que já foi, Deus nos chamou, através de Jesus Cristo, para sermos um povo dele, um povo separado, separado do mundo, separado das coisas que existem no mundo. Porque a palavra diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, estamos aqui de passagem, como nós falamos no início, que ele foi preparar um lugar, Jesus foi preparar um lugar. Deus mandou o seu Filho unigênito para vir aqui na terra, viver, morrer, ressuscitar e ir para o céu. E breve Jesus vai voltar. Creia, irmãos, pelos acontecimentos, pelas coisas que nós estamos vendo, que está à porta. Já estamos sentindo a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso precisamos nos preparar. E uma das coisas que a palavra nos ensina, a palavra de Deus, é a santificação. Nós vamos ler os textos que diz a palavra de Deus sobre isto. É a ordem de Deus, irmãos. Em Levítico, capítulo 11, versículo 45. Levítico 11, 45. Porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que sejais santo, porque eu sou santo. Vale a pena repetir. Porque eu sou o Senhor, disse Deus, que vos faço subir da terra do Egito, para que sejais santo, porque eu sou santo. É difícil, né? Essa palavra que ele diz para nós, mas se ele fala, se Deus falou para que nós sejamos santos, separados das coisas do mundo, e senão não vamos subir mais. Ou nós estamos seguindo no Evangelho, servindo a Jesus e deixando as concupiscências do mundo, as coisas que acontecem,
os nossos pensamentos, nossos olhares para as coisas daqui, porque a palavra de Deus diz que depois que nós aceitamos Jesus, nós não temos mais esse desejo das coisas do mundo. Quem já serviu ao mundo, serviu Satanás, agora tem que servir ao Senhor, esquecer das coisas que para trás fica, porque quando aceitamos Jesus, Ele perdoa os nossos pecados, tudo aquilo que foi feito. Nós continuamos pecadores, porque aquele que fala que não tem pecado já está pecando, diz a palavra de Deus. Mas somos redimidos, lavados pelo sangue de Jesus. Somos diferentes, não é que somos melhores do que ninguém, melhores porque somos povo de Deus, se vivemos de acordo com a vontade dEle. Então, aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz assim: porque esta é a palavra, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Está escrito ali em 1 Tessalonicenses. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Nos tornarmos santos, separados das coisas deste mundo. E a miséria, irmãos. Não preciso eu falar que os irmãos estão vendo cada dia mais. Então precisamos procurar a santificação. E aqui também Deus tirou o povo do Egito, porque Faraó estava segurando o povo e Deus tirou, e nós sabemos as maravilhas que Deus fez. Mas nem assim, irmãos, o povo continuou servindo ao Senhor. Rebeldes, querendo voltar para o Egito, e hoje há muitos que também, porque às vezes tem dificuldade, tem problema, tem enfermidade, não é curada, não é resolvido os problemas. Então, antes de eu ter aceitado, eu vivia melhor, eu tinha mais coisas, era assim. Mas nada disso nós vamos levar, nem a nossa saúde. Que enquanto temos saúde, temos vida, estamos aqui e procurando servir ao Senhor. Mas sabemos que um dia nós vamos sair daqui, desta terra, e aqui não é o nosso lugar. Então, a nossa esperança é o céu, a nossa esperança é estar com Jesus. Então, e ele tirou o povo lá do Egito. E também a palavra diz que ele nos tirou da mão, lá foi da mão de Faraó, né? O povo com Moisés sofreu muito, mas Deus levou-os para a terra de Canaã. E também está nos levando para a terra de Canaã, o céu, né? Tem uma ligação aí, para nós estarmos seguros na palavra de Deus, não querer voltar para trás. Passamos o que passamos. Devemos estar cada dia mais firmes no Senhor, cada dia nos santificando. Isso não é a gente falar para os nossos filhos, para o nosso esposo, santifica. É cada um. A palavra de Deus, olhar para vós mesmos. Então é cada um de nós, não estou exortando ninguém, é a palavra de Deus que nós estamos lendo. E esses textos que me veio ao coração. Então, essa terra prometida que ele prometeu Canaã, Deus cumpriu, deu ao povo. Aqueles que foram rebeldes, nós sabemos o que aconteceu. E aqueles que chegaram lá foram vitoriosos. E ele também nos tirou, como eu disse, né, da mão de Satanás. Nos comprou com o sangue de Jesus Cristo. E ele nos está dando a direção, que é o céu. É a nova Canaã, onde um dia nós vamos estar face a face com o nosso Deus. Coisa maravilhosa. Mas para isso, irmãos, precisa essa palavra. Santificação, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor Deus. E estamos neste mundo, mas não somos, já disse, né? Estamos neste mundo, mas daqui nós não somos. E é muita luta, irmãos, para chegarmos lá no céu. Nós ou servimos a Deus ou servimos ao mundo. Então, é uma luta entre a carne e o espírito. E nós precisamos lutar bastante, porque quem tem que permanecer é o espírito. Nós pecamos, não é no espírito. O espírito não peca. Pecamos pela carne. O que é a carne? É os nossos olhos, a nossa boca, o nosso falar, o nosso agir, as nossas atitudes. E tomamos no corpo. Isso pecamos, isso desagradamos a Deus. Então, quanto mais o irmão se santificar, não é dizer eu sou melhor do que ninguém, eu sou santarrão. Não, mas precisamos ser santos, porque diz a palavra que essa é a vontade de Deus.
e sejamos santificados. Então temos que estar cada dia mais. Jesus disse lá, né? Em João 17:17. É bonita essa oração de Jesus. Eu já orava pelos discípulos e por nós também. Ele disse, santifica-os na verdade. Santifica. Então nós precisamos, para nos santificar, precisamos pedir muito ao Senhor, pela nossa carne, pela nossa vontade, nós não vamos nos santificar. Mas peça cada dia, quando você levanta da cama, fala com o Senhor. Senhor, me ajuda a santificar, me ajuda a melhorar os meus olhos, meu falar, o meu andar. Precisamos dar testemunho de Jesus. Hoje está difícil para pregar o Evangelho, para sair de porta em porta, de ir evangelizar, até mesmo os parentes. Mas nós devemos usar os meios que temos e falar de Jesus e viver em santificação. O apóstolo Pedro nos diz em 1 Pedro 1:15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Coisa maravilhosa. Se os irmãos têm a oportunidade de ler essas cartas, o Pedro é uma carta muito pequenininha, João é 3 de João lá e as 2 de Pedro, que nos ensina muito, irmãos. Precisamos estar lendo, decorando, pondo na nossa mente essas coisas boas. Ele diz aqui tão maravilhoso, mas como é santo aquele que vos chamou, Deus, Jesus Cristo, é santo, sede também santos em todas as vossas maneiras de viver. Então, vivendo aqui no corpo, estamos aqui, mas em santificação, procurando melhorar, separar das coisas que desagradam a Deus. Em 1 Pedro 1,16 diz assim, portanto, escrito está, sede santos porque eu sou santo. Repete novamente lá o que nós temos em Levítico, né? Ele diz assim, portanto, sede santo como eu sou santo. Então, ser como Deus é impossível, ser como Jesus é impossível, mas melhorar nós precisamos. Fazer a nossa parte, nos esforçar. A palavra diz muito sobre esforço, dedicação às coisas de Deus. E nós vencemos. Se está escrito, irmãos, é porque nós precisamos. A santificação. No capítulo 2 de Pedro, 1 Pedro diz assim, deixando, pois, toda a malícia, presta atenção, irmão, malícia, fingimento, inveja e todas as murmurações. Ensina, a palavra nos ensina, nós não podemos falar, ó, se não for salvo, não for para o céu, não é porque a cartilha está nas nossas mãos. Basta nós lermos que eu disse no início, ler a palavra, orar, estar em comunhão com Deus todos os momentos da nossa vida, vigiando, porque o diabo está ao nosso derredor. E ele diz a palavra que ele está buscando a quem ele pode tragar. Aqueles que estão buscando o Senhor é esse que ele quer, que ele não quer que povoe o céu, não, né? Então vamos fazer a nossa parte. Vamos deixando, pois, toda a malícia, fingimento, isso é tudo na carne, irmão. Inveja e toda a murmuração. Às vezes nós murmuramos, né? Fazemos coisa que a Bíblia está escrita, eu já falei várias vezes, que a murmuração é a coisa que desagrada a Deus. O povo do Egito murmurava com tudo, que eles andando aqueles anos todos, nem o sapato estragava, nem a roupa. Tinha o maná, que vinha todos os dias, tinha a nuvem, a coluna de fogo, tudo para servindo a eles, não era um conforto de um sofá, mas nada faltava para ele. Como diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não tinha os confortos do mundo, mas tinha para cada dia eles viverem. Mas mesmo assim eles murmuravam, né? Por que quer levar para lá? Lá a gente tinha isso, tinha aquilo. A Bíblia fala, e os irmãos lê lá, vai saber. Mas nós não podemos murmurar, deixar todas essas coisas que desagradam a Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. No versículo 10 diz assim, vós que em outro tempo éreis povo,
mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcanceis a misericórdia. Antes a gente era um povo do mundo, sem conhecer Jesus, a Deus. Mas agora nós somos o povo de Deus. Ele disse que nós somos o povo dele. Aquele que ele chamou, nós aceitamos e temos que viver, em primeiro lugar, servindo a ele, sendo fiel a ele, fazendo, como disse ali o versículo, deixando todas as coisas que desagradam ao Senhor. E somos povo de Deus, comprado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi vertido lá na cruz do Calvário, em perdão dos nossos pecados. Que possamos menos pecar, irmãos, mais agradar a Deus. Então, assim nós vamos vivendo, servindo ao Senhor, agradando a Ele, se santificando e tendo um dia aquele chamado maravilhoso que Ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possui a herança que vos está guardada desde o início do mundo. Vai ser muito bom ouvir essa palavra, mas também Ele vai falar: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque chamou e quer nos usar. Também temos que ser usados por Deus para levar a palavra, para dar um conforto. E às vezes estamos aqui por causa disso, por causa daquilo, e não servimos ao Senhor. Mas vai ser muito difícil, irmão. Nós não devemos ter medo se nós andarmos procurando se santificar, andando nos caminhos, e vamos ouvir aquela: vinde bendito do meu Pai. Vai ser muito maravilhoso. Vamos estar no meio desse povo, povo de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque todos devemos comparecer antes do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, por meio da carne, o corpo, que nós estamos aqui, o bem ou mal. Esse versículo também é bem pesado, né, irmão? Comparecer ante o tribunal. Nós vamos comparecer. E vamos receber da mão do Senhor aquilo que fizemos de bem ou de mal, né? A palavra de Deus tem isso, o bem e o mal, fala sempre: afastai-vos do mal, fugir do mal, né? E aqui ele está dizendo que nós vamos receber conforme. Às vezes a gente fica assim, fala palavras que não agradam ao Senhor, mas nós vamos prestar conta. Nós vamos estar no tribunal de Cristo, para aquilo que nós fizemos no corpo. Porque é o corpo e o espírito que pertencem a Deus. A gente fala: Ele quer meu espírito, eu tenho que viver. Vamos viver aqui de qualquer jeito, que é o espírito, o corpo. Mas temos que dar conta do nosso corpo. Aqui diz: o que fizemos no corpo, bem ou mal. Então é a palavra que está nos exortando. Por isso que devemos nos santificar, menos pecar, mais agradar a Deus. Em Romanos, nós vamos ler agora a palavra de Deus, vamos ouvir a palavra de Deus. Eu queria que os irmãos prestassem bem atenção. Diz aqui Romanos 6, de 16 a 23. Romanos 6, 16 a 23. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna.
porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aqui tem dois para a gente servir, né, irmãos? Antes de aceitar Jesus, a gente vê a vida de Paulo, o que ele fazia. Está escrito tudo na Bíblia. Ele deixou, ele servia a Satanás, mandava prender os cristãos. Nós sabemos tudo, quando lemos a palavra de Deus em Atos, está escrito tudo isso. Mas depois ele foi lavado pelo sangue do Senhor, ele mudou completamente, procurou se santificar, e que Paulo sofreu. Pregando o Evangelho, se a gente lê ali a vida de Paulo, que ele sofreu pelo Evangelho, mas não desistiu, ficou firme. Então, quando servia Satanás, era escravo de Satanás. Mas depois que nós estamos servindo a Deus, é a coisa maravilhosa. Servir o Senhor, trabalhar para Ele, viver com Ele. Então, nós temos que agora deixar tudo daquilo e estarmos nos santificando, porque é o que a palavra aqui diz. E o salário do pecado é a morte. Depois que fomos resgatados, é ficar firme servindo ao Senhor. E Romanos 8,13 diz assim, irmãos. Romanos 5, 8, 5 a 10. Romanos 8, de 5 a 10 e o versículo 13 também. Presta atenção, irmãos. Já estamos terminando. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É uma luta, né, irmãos? A palavra está bem clara, não precisa nem eu explicar. Leia novamente, né? Os irmãos aí em casa, o que nós acabamos de ler aqui. É Romanos 5, né? E o que ele diz ali. Está bem claro o que Paulo diz ali, explicando tudinho o como nós temos que agir. Não somos enganados. Se nos servimos assim, se não nos santificarmos, mortificar nossa carne, porque Deus aceitamos Jesus, é uma nova vida. Nós morremos no pecado e vivemos para Cristo. Então não pode servir a dois senhores. Ou servir a Satanás, antes que servir, ou servir ao Senhor. Temos que decidir. Isso depende de cada um de nós. Nós não podemos julgar ninguém, nem querer que o outro seja santo e pôr na cabeça. Cada um tem que fazer a sua parte. Nós vamos, cada um, para o céu sozinhos. Não é? Podemos orar para alguém, ajudar em oração, levantar algumas pessoas, mas Ele que vai falar lá no tribunal o que fez na carne. Porque, portanto, diz que a carne, o Espírito não peca. Então, nós pecamos pela carne. Está bem claro ali, né? Vamos guardar bem esses versículos lá de Gálatas. Nós não vamos ler, os irmãos, se quiserem, estiverem interessados, leiam. Em Gálatas, capítulo 5, de 16 a 26, fala sobre o fruto da carne. Aí nós vamos saber bem o que agrada a Deus na carne e o fruto do Espírito, o que nós frutificamos quando aceitamos Jesus e vivemos no caminho dele. Então, ali em Gálatas 5, 16 a 26, fala muito sobre isso, né? Aqui em Hebreus 10, 39, diz assim:
Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós somos aqueles, em Hebreus diz, daqueles que vivemos para a salvação das nossas almas e não para a perdição. Então, precisamos cada um de nós cuidar de nós mesmos. E Jesus nos ensinou que nós devemos viver pecando, né? Se pecarmos, nós temos um advogado que é Jesus, para pedir perdão e Ele perdoa, mas não fazer mais aquilo que nós fizemos. Porque estamos aqui, estamos sujeitos, mas vamos sempre buscar o Senhor, vigiando que menos nós vamos pecar e mais nós vamos agradar ao Senhor. Aqui são palavras minhas, não é tirada da Bíblia, mas com o mundo que nós estamos vivendo, irmão, as coisas estão muito difíceis. Com a ciência se multiplicando, e a palavra diz que o amor de muito ia esfriar, e a gente está vendo a ciência se multiplicar, cada dia não sabemos mais o que vai aparecer da ciência, porque estão trabalhando. Tem coisas que a gente escuta falar que fica até assim. E cada dia aumentando mais. E sobre a internet, nós vemos muita coisa, irmãos, que serviu. Eu não digo que tudo tá errado, porque as pessoas precisam para trabalhar, para pregar o Evangelho. Nós acabamos de falar aqui, em todo lugar, se quiser ouvir, está ouvindo a palavra, não vai ter inocente, a palavra de Deus que não vai ter inocente. Para a gente sair daqui e pregar lá na África, tem muitos pregadores em outros países, é mais difícil. Mas pregando, antes da volta de Jesus, que a palavra de Deus, que não vai ter um inocente. Ele ainda não veio, porque tem muitos ainda que não ouviram falar de Jesus. Mas sobre a internet, sobre a ciência que está se multiplicando, não abrir e fechar os olhos, todo mundo vai ouvir. E aquele que aceitar vai ser salvo, e aquele que não. No tempo de Deus. Ele está muito próximo de voltar. Os irmãos estão vendo os acontecimentos. Então, nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado com a internet. A gente vê que tem atrapalhado a vida de muita gente. Desculpa, mas é de mim que eu falei, palavras minhas. Muitos amigos, entre aspas, porque amigos, se a gente tiver 2 ou 3 é muito, até, hoje no dia, mas amigo de verdade. E essa palavra amigo é muito forte. Jesus disse para os discípulos, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E esses amigos não fazem, às vezes, o que as pessoas pedem. Vêm com coisas que, né, às vezes, não é verdade. E o cristão entra nessas e vai passando para outras coisas que nem pensar em acontecer. Então, irmãos, é um alerta. Eu estou dizendo de mim mesmo, já de cabelo em branco, alertando os irmãos, deixa um pouco dessas coisas, de ouvir tudo que os outros falam, que mandam para vocês, porque as coisas estão ficando cada dia mais difíceis. E tempo de estar ali, perdendo tempo, se é amigo, eu vejo falar, porque eu não tenho esses amigos aí, mas eu vejo falar, se não responde, eles já tiram fora e acha que não respondeu, e às vezes a pessoa está ocupada, não pode responder. Um pastor, uma vez, ele disse assim, que ele chega, deixa para um dia ou à noite, antes de dormir, para ver todos os recados que mandaram, porque não tem tempo para tudo isso. E às vezes as pessoas se deixam levar para isso e fica passando, e a pessoa fica meditando naquilo e deixa de meditar nas coisas de Deus. E Jesus disse, né? Amai ao próximo, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o próximo que eu acho que o mais próximo nosso é a nossa família. Nossa família é o mais próximo que temos. Porque deitamos com eles, levantamos com eles, comemos com eles. Agora é uma correria, às vezes nem dá tempo de comer junto, um olhar para o outro. Mas vamos ser amigos desses em primeiro lugar. E esses irmãos estão com a gente a cada dia. Às vezes as mãos não são iguais, nós não aceitamos o que ele fala, mas no fim vivemos juntos, porque família foi instituída por Deus. Vamos olhar no rosto do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos, conversar com eles, dizer de manhã ou da noite, boa noite, dormem com Deus. Chega de manhã, bom trabalho, né?
Isso faz bem, porque já sai de casa, irmãos. Às vezes tem horas para chegar no serviço, já é uma luta. Se já sai de casa, um não olhou nem no rosto do outro, então é difícil enfrentar o dia. A gente fica em casa, é mais fácil, mas enfrentar um dia assim é difícil. E às vezes nós temos tempo para esses amigos, entre aspas. É um alerta, não é a palavra do Senhor, não, mas eu disse que lá, a Bíblia diz que ia se multiplicar a iniquidade. Então, isso é uma das coisas que tira a nossa santificação. Porque vamos pensar naquilo que o amigo mandou, naquilo que nos falou, e deixamos de estar em comunhão com Deus. Que Deus possa nos orientar, irmãos, para que possamos viver mais agradando a Deus. É melhor agradar a Deus, isso dá na Bíblia, do que aos homens. A gente fica meio assim para não estar falando, mas devagarzinho, em vez de ter mais amigos, diminui mais esses amigos. Ou fala de Jesus, né? Prega a palavra, se não for um evangelho, prega a palavra para ele, fala de Jesus, às vezes está precisando de uma palavra, manda a palavra, lê junto, faz uma coisa diferente, não adquirindo conversas que não edificam. Terminando aqui, a palavra de Deus, concluindo, diz assim, em Apocalipse, a última página da Bíblia, Apocalipse 22, 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faz justiça ainda. Quem é santo, santifica-se ainda. Quer dizer que aqui fala, quem quer ouvir, a gente prega o evangelho, fala. Às vezes são conhecidos nossos, não quer saber, deixa para depois. Isso é problema dele com Deus. A nossa parte nós devemos fazer quando temos oportunidades. E não falta, viu, irmã? Mas a palavra diz aqui, quem é sujo, quer sujar, suja. Não vai ter tempo enquanto ele está com vida. Se morreu, acabou tudo. E quem é injusto, quem é sujo, suja-se ainda. Quem é injusto, ainda continua fazendo justiça, porque Jesus vai voltar. E vai ouvir aquela palavra lá, apartai-vos de mim. Isso não tem dúvida. Essas duas palavras vamos ouvir. Queremos ouvir, bendito seja, venha, né? Bem-aventurado aqueles que está servindo ao Senhor, porque vai ouvir aquela palavra de Jesus, que ele disse. E ele diz também, quem é santo, santifica. Então, é cada dia nós procuramos santificar. Isso é cada um de nós. Eu, os irmãos, a quem está me ouvindo. Porque Jesus está voltando, irmãos. Eu já disse e repito de novo. Esses acontecimentos, últimos acontecimentos que os irmãos estão ouvindo aí, que a gente entristeceu nossos corações. Vamos falar de Jesus, não sabemos ainda o que vamos passar aqui. Mas se nós estivermos firmes, santificando, sabemos para onde nós vamos. E aqui em Hebreus 12 diz assim, exortação, não sou eu que estou exortando, minha palavra está escrita assim, exortação à santidade. Terminamos. Hebreus 12, 14. Segui a paz, com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou repetir. Seguir a paz é a coisa importante na nossa vida. Seguir a paz. Com toda a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém vai ver a Deus se não for santificado. Se vivemos com o desejo do mundo, servindo ao mundo, aí nós não vamos ver a Deus. E vai ser triste, irmão. Vai ser triste. Porque tem céu e tem o inferno. Quem escolhe somos cada um de nós. É o nosso esposo que vai escolher, é nossos filhos, nossos maridos. Cada um vai escolher para onde quer ir. O caminho está aí. A gente sabe o que é da perdição e o que é da salvação. Que Deus possa nos abençoar. Que possamos cada dia mais nos santificar. Amém. A paz do Senhor.
Chegando agora a esse momento final do nosso culto de hoje ao Senhor, o eterno Deus, quero agradecer a tua participação conosco e que o eterno Deus continue abençoando grandemente a tua vida e a tua família. Te convido também, aproveitando tão rica oportunidade, permitindo o Senhor, agora no próximo domingo, 7 horas da noite, culto na Igreja Brasil para Cristo, no Tatuapé, a Rua Francisco Marengo, número 76. Seja presente conosco, participe conosco e juntos exaltemos o nome do Senhor, o nosso Deus. Agora eu te convido, nesse momento, a orar, invocar o nome do Senhor, o nosso Deus, em oração, com ações de graças, com súplicas, com intercessões. Invoquemos o Senhor, oremos. Eterno Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e muito por esse privilégio que nos concedeste de estar mais uma vez cultuando a Ti. Te agradeço por cada vida que conosco participa deste culto. Senhor amado, dá a cada um a Tua bênção, a Tua paz, Teu amor, Tua graça, Tua bondade, Tua fidelidade, as Suas infinitas misericórdias, curando todas as enfermidades, solucionando os problemas, abrindo as portas, orientando, direcionando, suprindo cada uma das necessidades, dando a Tua bênção. Visita também, eu te peço, os hospitalizados, os encarcerados, que estão em asilos, em leprosários, em orfanatos, em manicômios, no fogo selvagem, aqueles que estão, Senhor, ao relento, sem um lar, sem um rumo, sem direção, sem um amigo, sem uma família, que possa encontrar Jesus Cristo, aquele que salva, que restaura e que transforma. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu grande e infinito amor. Nós te agradecemos pelo que tu és e pelo muito que tens feito sobre as nossas vidas, e eterna gratidão a ti, ó Deus. Te suplico essas bênçãos, Senhor, sobretudo eu te agradeço, em nome e por amor de Jesus, Senhor da Igreja, nosso maravilhoso Redentor. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, a bênção do Deus Trino, esteja conosco permaneça, e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Nosso brado de vitória, Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A cada momento da sua vida, vivencie essa verdade incontestável da santa, maravilhosa e bendita Palavra de Deus. Um forte abraço, que Deus, o Eterno, grandemente continue abençoando a tua vida, o teu lar e a tua família. E até uma próxima oportunidade. Se o nosso Deus, o Deus Eterno, assim o permitir. Fique sempre desfrutando da maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Amém.